Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula e hoje a gente vai falar então sobre base e dimensão de um espaço vetorial, tá? Então, para definir o que é uma base, o que é a dimensão de um espaço vetorial, a gente vai precisar definir alguns conceitos antes, os conceitos de combinação linear, o conceito de linearmente independente, linearmente dependente, tá certo? Então vamos lá. Bom, vamos começar então com o conceito de combinação linear. Tá? Então, o que significa dizer que um elemento é combinação linear de outros elementos? Né? O que é uma combinação linear? Bom, então eu vou considerar V um espaço vetorial e vou pegar aqui N elementos, V1, V2 até Vn, elementos dentro do espaço vetorial, ou seja, eu vou pegar N vetores, tá? Desse espaço vetorial. E aí eu vou considerar α1 até αn números reais, né? Que é sobre o corpo onde o espaço vetorial está definido. É um espaço vetorial sobre R. Então peguei escalares, peguei N escalares aqui. Então esse elemento aqui, ó, que é dado por α1 V1 mais α2 V2 até αn Vn, isso aqui é o que a gente chama de combinação linear, tá? Esse elemento aqui, a gente fala que esse elemento é uma combinação linear dos elementos V1, V2, Vn. Por exemplo, vamos supor que a gente está... esse exemplo não tem aí nas notas, tá? Só para ilustrar aqui para vocês, se quiserem podem anotar aí. Então, por exemplo, se eu estou no R3, né? Se eu estou no R3, o R3 é um espaço vetorial sobre R, né? Então eu poderia imaginar, por exemplo, o vetor 1, 1, 1. Né? Eu poderia escrever esse vetor aqui, eu posso ver ele como sendo 1 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 1 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 1 vezes o vetor 0, 0, 1. Então veja, eu escrevi com números reais vezes outros vetores aqui do espaço R3, tá? Então vejam só, eu escrevi então esse vetor como combinação linear desses outros três vetores, tá? Então essa aqui é a ideia, né, de combinação linear. São números reais vezes outros vetores. Então essa combinação aqui, onde soma e produto, né? Soma de vetores e produto aqui por escalar. Tá? Quando eu faço isso aqui, a gente chama isso aqui de combinação linear. Tá bom? E fala que esse vetor aqui é combinação linear desses outros aqui. Por exemplo, eu poderia escrever outro vetor em combinação. Por exemplo, se eu tivesse 2 e 3, por exemplo. Eu poderia escrever isso aqui como sendo 1 vezes 1, 1, 1, né? Mais duas vezes não, mais uma vez 0, 1, 0, mais uma vez 0, 0, 1. Não poderia. Aqui eu tenho 1, 1, 1, aqui vai acrescentar mais um que vai gerar o 2 aqui, e aqui eu tenho mais, aqui vai precisar de ser 2. Aqui eu vou ter então o 2, que vai somar com esse, vai dar 3. Então eu consigo escrever esse vetor como combinação linear desses três outros vetores, né? Então essa escrita dessa forma aqui, seja com 3, com 4, sempre que é uma soma dessa forma, com números reais multiplicando outros vetores e somando, a gente chama isso aqui de combinação linear. Então isso aqui é uma combinação linear, ok? Muito bem, aí vem a seguinte proposição, que diz o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial V e tenho N vetores, V1 até Vn, o subconjunto de V, formado por todos os elementos que são combinação linear dos elementos V1 até Vn, é um subespaço vetorial de V e é chamado subespaço gerado pelos vetores V1, Vn, tá? E denotado por gerado por V1, Vn. Certo? Então, eu vou pegar aqui, né, nessa proposição, então, ela pegou pegou o subconjunto de V formado por todos os vetores que são combinações lineares
desses vetores V1 até Vn, tá? Então pegou todo mundo, então por exemplo, vamos supor que eu fixe esses 3 vetores aqui, ó. Pegou todo mundo que pode ser escrito como um número vezes ele, mais outro número vezes esse, mais outro número vezes esse. Pegou todo mundo, né? E aí esse conjunto vai gerar, vai ser um subespaço vetorial de V, que a gente chama aqui subespaço gerado por esses vetores, tá? Que a gente escreveu ali como combinação, tá bom? Por exemplo, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Se eu pegar aqui no R3 ainda, né? Se eu pego, por exemplo, pega um vetor. Vamos pegar no R2 aqui para ficar mais fácil de observar. Então suponha que eu estou aqui no R2, tá? E aí eu vou pegar um vetorzinho aqui. Vamos supor aqui que seja o vetor de coordenadas 2, 2. Então 2, 2, tá? Então, como que fica o espaço gerado? Então eu vou ter aqui no R2, eu vou ter o vetor V, que é de coordenadas 2, 2. Então, como que é o gerado por V? O gerado por V vai ser todo mundo que pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Mas eu tenho um único vetor, então todo mundo que for da forma lambda, com lambda real, vezes V. Então vai ser todo mundo da forma lambda V, tá? Com lambda real. Ou seja, vão ser todos os múltiplos desse vetor, tá? Então isso aqui vai ser o conjunto dos lambda V com lambda real, tá? E quem são geometricamente? Geometricamente, os múltiplos de um vetor são aqueles que geram uma reta. Então, esse carinha aqui, ele vai ser o quê? A reta pela origem, né? Com vetor diretor V, tá? Então é a reta com esse vetor, né, nessa direção, passando pela origem. E se eu tenho uma reta que passa pela origem, isso é um subespaço vetorial, tá bom? Da mesma forma funciona lá no R3, tá? No R3, se eu pego 2 vetorzinhos, o espaço gerado por esses 2 vetores vai ser o quê? Vai ser todo o plano que contém os 2 vetores, tá? Certo? O plano vai ser único ali. E como é um plano, no R3, a gente já viu que plano no R3 é um subespaço, tá? Então, essa que é a ideia do espaço gerado. Então, vai ser o conjunto de todo mundo que pode ser escrito como combinação linear dos elementos, tá? Então, se eu quero escrever com forma de conjunto, deixa eu apagar aqui só para escrever para vocês como que eu faria para escrever na forma de conjunto. Então, o espaço gerado V1 até Vn, ele vai ser o conjunto de todos os V's pertencentes a V, de tal forma que esses V's se escrevem como α1 mais α1 vezes V1 mais αn vezes Vn, com αi pertencente a n, tá bom? Então, ou seja, vai ser o conjunto de todo mundo que pode ser escrito como combinação linear dos V1 até Vn.